restante do time conta com Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Aí tem uma dúvida, né? Porque o Pulgar, ele volta a treinar com bola, deve ser relacionado para o jogo, e inclusive deve viajar para estar à disposição, né? Obviamente, se ele vai estar relacionado. Só que há uma dúvida entre ele e o Alan. E na provável escalação aqui do Globo Esporte, coloca o Alan como cotado para ser titular, ao lado do De La Cruz, mais uma vez, como segundo volante. Na frente, Arrascaeta, faz aí a meiuca, Gerson pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo e Pedro como centroavante. Assim, Rafa, muita gente ficou nessa de tem que parar, não tem que parar. Houve a paralisação do Campeonato Brasileiro e isso acabou dando ao Tite uma semaninha para trabalhar com os jogadores e fazer aquela recuperação. Algo que vai acontecer mais uma vez depois dessa partida contra o Amazonas. Então o Flamengo vai conseguir aí dar uma reavaliada, principalmente nos atletas que estavam apresentando um nível de desgaste, e eu acho que é um dos motivos pelo qual o Tite busca ir com força máxima para enfrentar o Amazonas, né? O que você achou dessa provável escalação? Como o Cleitinho bem falou, agora a quantidade de jogos diminuiu muito, né? O brasileiro tinha um jogo por semana e o brasileiro está, pelo menos até, acho que o dia 27, o brasileiro está interrompido. Então já não faz tanto sentido falar em controle de carga, porque o número de jogos caiu pela metade. Então o Flamengo vai poder ter mais vezes o time titular, e eu acho que o Tite vem apostando naquilo que deu certo nos últimos jogos em relação ao Gerson. Acho que faz muito sentido que o Tite continue insistindo. De fato, o time está funcionando. Eu tenho gostado do Gerson na ponta direita, características um pouco diferentes, né, de um ponta, especialmente do Luiz Araújo, mas o time tem encaixado muito bem, e o Tite, ele precisa de vitórias. Por mais que a gente tenha um respiro recente, né, que o Flamengo conseguiu alguns bons resultados, o Tite sabe que ele precisa encaixar uma sequência de vitórias, e querendo ou não, esse jogo de quarta-feira, é um jogo eliminatório. Então ele precisa de fato ir com o que ele tem de melhor, até porque a gente não conseguiu fazer o resultado em casa, que era a minha esperança lá atrás quando eu olhei para o calendário. Quando eu olhei para o calendário, eu imaginei que o Flamengo, mesmo sem todos os titulares, fosse capaz de fazer um resultado contra o Amazonas. Não estou falando de dar uma goleada histórica, mas conseguir fazer um resultado mais tranquilo. Acabou que fez simplesmente 1-0, um resultado um pouco decepcionante e uma partida ruim também. Mas, felizmente, essa fase um pouco perdida do Flamengo ficou para trás. Acho que hoje o Flamengo tem toda a condição de vencer, e vencer muito bem o Amazonas, mas vamos tentar entender um pouco dessa escalação, tá? Concordo com o Cleitinho, tá? O momento é do Léo Ortiz. Eu acho que o Tite já fez o que ele precisava fazer com o Davi Luiz. Eu acho que o afago do Davi Luiz já foi dado. Entrou em alguns jogos, o Davi Luiz teve seus minutos, é um grande zagueiro, hoje não está no seu melhor momento, até pela idade, mas é um grande zagueiro, é um jogador muito sério, certamente está treinando com muito esforço, e o Tite premiou isso aí. Só que agora, o que eu acho, e por que eu acho que não faria sentido botar o Davi Luiz até... O Flamengo precisa conseguir também, em algum momento, Cleitinho e amigos do chat, começar a olhar para o futuro. O Flamengo, às vezes, olha muito para o passado. O Ortiz estará com a gente até 2028. E o Davi Luiz estará com a gente até o final desse contrato, que acaba em 2020. Quando o Flamengo acaba preterindo o Ortiz em favor do Davi Luiz, o Flamengo está agarrado num passado que já nem existe mais. Eu não estou dizendo que o Davi Luiz é um inútil, não. Eu acho que o Davi Luiz é um zagueiro útil no Flamengo. Muito caro para o que ele nos oferece. Mas ele é útil. Só que agora a gente tem que pensar o seguinte: vamos integrar aqui esse jogador que a gente gastou tanto para ter ele aqui, foi tanto esforço financeiro e de negociação, vamos integrar esse cara no grupo, porque é com ele que a gente vai nos próximos anos. O Flamengo, muitas vezes, e aí o Tite, vou falar diretamente com o Tite, olhando muito para o passado. O Flamengo tem que ser capaz de olhar no futuro. Eu falei que eu não ia falar dele hoje, mas eu vou falar então. Quando você força a barra para escalar um Gabigol, que é um cara que está prestes a se despedir do Flamengo,
você está olhando para o passado. Você está olhando para 2019, você está olhando para 2020. Quando você teria que pensar no seguinte, ó, eu quero é o futuro do Flamengo. Eu quero é o Lohan jogando bola aqui. Eu não quero um jogador que está se despedindo ou que tem contrato que vai acabar no final do ano e ninguém quer renovar. Cara, eu me considero um fã do Davi Luiz. Alguém seriamente consideraria uma renovação de contrato do Davi Luiz? Não, ele já está em clima de despedida, já está em clima de fim de festa. Pode até ser útil em situações pontuais, mas na hora de você dar sequência para um jogador, bancar o jogador, esse cara é o Ortiz, até por coerência. A gente largou uma fortuna lá no Bragantino para trazer esse cara, porque era característica que o Tite precisava. O Tite disse que precisava do Ortiz. Por isso o Flamengo não foi atrás de outro. Porque o tempo de negociação que a gente passou com o Léo Ortiz sequer é um tempo normal. É algo até perigoso você passar tanto tempo assim negociando com o jogador e ver os outros jogadores formalizando contratos, a janela terminando. É até perigoso fazer o que foi feito com o Léo Ortiz, porque se depois, se o Bragantino bate o pé e o Léo Ortiz não vem, você não tem mais ninguém. Você vai com o que tem. Então o Flamengo fez esforço, o Flamengo correu risco. Diante disso tudo, é a hora do Léo Ortiz. É a hora da gente colocar esse cara para jogar mesmo. Que pode ser o nosso zagueiro por muitos e muitos anos. Não é um jogador velho, assim como nenhum zagueiro do Flamengo, além do Davi Luiz, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, são jogadores mais jovens. O Léo Pereira, inclusive, chegou muito jovem no Flamengo. São todos jogadores com muito tempo ainda possível de Flamengo. Então, para mim, certamente é o Ortiz. Vamos falar um pouquinho do goleiro, né? O Tite premiou o Cunha com essa possibilidade de jogar a Copa do Brasil. O jogo da ida também, né? Ele foi o titular, não foi? Foi. Sim, aparentemente ele será o goleiro da Copa do Brasil. Ele terá as chances dele na Copa do Brasil, não sei se em fases mais agudas, mas um palpite sobre o que eu vejo do Tite. Se ele definiu que o Cunha é o goleiro, ele vai até o final com essa. Porque aí já desprestigia o jogador, né? Ele vai e fala que o Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. O Flamengo chega, vamos supor, numa semifinal, numa final de Copa do Brasil. Aí chega na final, tira. Para mim, jogos importantes, você tem que ir com a tropa de elite. Você tem que ir com o que você tem de melhor. E hoje o Rossi é melhor. Mas a gente sabe que o senhor Adenor, às vezes, faz algumas escolhas prestigiando o grupo e a gente tem que respeitar. Fora isso, vamos falar um pouquinho do que sai da normalidade, né? A gente tem uma disputa legal aí de Pulgar e Alan, cara. Acho que o Alan tá jogando bem os últimos jogos. É um jogador de muita mobilidade. Acho que o Pulgar é mais jogador que o Alan. Acho que se você pegar a bola no pé, se você pegar a finalização, passe, eu acho que o Pulgar é um jogador preciso, cara. Finalização, então, nem se fala, né? Finalização nem se fala. O Pulgar, ele tem essa capacidade, né? Se ele chega na boca da área ali, ele vai finalizar bem. E o Alan nem tanto, né? Até por isso é um jogador que não faz gols. Mas eu acho que o Alan tá encaixando bem, cara. Eu acho que talvez, se eu fosse o técnico, eu respeitaria o momento. Eu sei que é uma situação desagradável às vezes, né? Um jogador sai por contusão e depois não consegue voltar, mas o jogador de futebol tem que entender isso também, né? Às vezes o jogador sai e o time encaixa. Eu vou dar só um exemplo aqui. Nunca, mas nunca, ninguém imaginaria que uma contusão do Bruno Henrique abriria espaço para o Flamengo melhorar muito. Foi o que aconteceu em 2022. Infelizmente, o Bruno Henrique teve uma contusão grave. O cara que entrou no lugar do Bruno Henrique, não para fazer a mesma função, mas o cara que entrou no espaço deixado pelo Bruno Henrique, foi o melhor jogador da Libertadores e artilheiro aquele ano. E o Flamengo levantou mais uma Libertadores. Então, às vezes, uma contusão, um jogador que sai e o outro jogador entrou e deu conta do recado, para mim a gente tem que respeitar esse momento. Eu sei que o Pulgar possivelmente está fora por questões físicas, porque ele não está totalmente recuperado, mas eu gostaria de ver o Tite respeitando o momento do Alan. Acho que o Alan está se doando em campo, acho que ele tem muita mobilidade, ele está em todos os lugares,
até pela característica física, ele é um pouco diferente do Pulgar, né? O Pulgar não consegue ser um jogador tão rápido, o Alan é aquele cara que consegue ocupar muito bem os espaços. Então eu gostaria de ver essa titularidade do Alan, pelo menos nesse momento, não por questões físicas, mas por questões de momento, respeitar o bom momento, para mim, que o Alan tem, ainda que eu reconheça que com a bola o Pulgar é mais jogador que o Alan.